Boa noite! Está começando mais um Mulher de Fases aqui na nossa Vale TV. Hoje uma noite muito especial. O programa Mulher de Fases está entrando num novo momento, né? A gente está entrando num momento de ao vivo, de uma vez por semana, todas as terças-feiras, das 21 às 22 horas. Então é um momento novo para o Mulher de Fases e também para mim, que estou aprendendo ainda, né, a fazer um programa de televisão, né? Então esse desafio me motiva muito. Eu que sou movida a desafios, adoro quando eu recebo uma oportunidade nova, assim, e eu super aceitei o convite para vir aqui conversar com vocês uma vez por semana. E acho que vai ser incrível uma temporada nesse novo formato. Eu espero que eu possa contar com a tua audiência, você que já me acompanha aí, né, desde o início do programa. Espero contar contigo e eu já faço um super convite, já compartilha o link do programa aí com todo mundo que tu conhece, porque a gente está ao vivo para todo o Brasil, quiçá para o mundo, né? Porque estamos transmitindo em todas as plataformas digitais aí da Vale TV. Hoje, eu que adoro tematizar o Mulher de Fases, né? Quem acompanha o programa sabe como eu gosto de trazer temas e de colocar temas, né, em cada encontro que a gente tem. Hoje, como é uma nova fase para o programa, também para mim, né, como apresentadora, eu coloquei na pauta o tema recomeços. Eu acho que todos nós, de alguma forma, na nossa vida, ao longo, né, da nossa vida, a gente recomeça inúmeras vezes de novo, né? Desde criança, quando a gente precisa trocar de escola, ou quando a gente muda de cidade, depois, mais tarde, quando a gente tem que trocar de carreira, ou trocar de empresa, enfim, trocar de casa, trocar de marido, esses recomeços, eles são recorrentes na nossa vida, mas eles sempre nos trazem um pouco de medo, né? Um pouco de incertezas. E eu acho que é um tema legal para a gente falar hoje, né? E por isso eu trouxe aqui 3 convidadas incríveis. Assim, a gente estava conversando nos bastidores do programa e eu acho isso incrível, porque antes de entrar, a gente bate altos papos. Eu até falei para as gurias, gente, a gente não está ao vivo ainda, a gente tem que voltar com esses assuntos quando o programa estiver ao vivo para conversar, porque está muito legal. E eu tenho certeza que vocês vão adorar as gurias. E eu já quero começar apresentando elas aqui, porque, assim, são mulheres fortes, né, que eu trouxe para falar com a gente no dia de hoje. Mulheres que não se acovardaram e não se acovardam diante da vida. E cada uma delas tem uma história diferente de recomeço, né? Então, vocês vão conhecer a história de cada uma e com certeza vai acontecer uma conexão, assim, com quem está nos assistindo, porque são histórias realmente muito inspiradoras e muito enriquecedoras também, né? Pra gente sair daqui com uma mensagem positiva. Eu acho que o Mulher de Fases, ele tem disso, assim, ele tem esse propósito de sempre colocar aquela pulguinha atrás da orelha, assim, fazer a gente quebrar paradigmas, a gente olhar para a vida de um outro jeito. Então eu vou começar, sem mais delongas, a apresentar as minhas convidadas. A Anne Bon, que é arquiteta, formada pela Unicinos, ela se especializou em arquitetura de interiores, e com mais de 20 anos dedicados aí à arquitetura, participou de diversas mostras Casa Cor, possui diversas publicações em revistas e livros especializados e atualmente dedica-se à pintura clássica e segue a linha Baumgarten, falei certo? Pupilo de Frederico Scheffel. A Vivian Vaz, ela é conhecida como a mentora da beleza, maravilhosa, uma mulher negra, cabeleireira especialista em mega hair, influenciadora digital com 12 mil seguidores no Instagram, formada em coaching pela Sociedade Gaúcha de Coaching, e o foco do trabalho da Vivian é a autoestima e o empoderamento feminino, né? Ela trabalha com
com esse propósito, né, de trazer isso para as mulheres e faz uma construção incrível aí nas redes sociais. Ela tem uma história linda de superação, tenho certeza que vocês vão amar a história dela. E a Cacá, que gosta de ser chamada assim, né, Cacá? Nasceu em Porto Alegre, ela foi criada em Floripa, jogou vôlei pela seleção catarinense. Na verdade, a Anne também jogou vôlei, né, que eu tô sabendo. Ela jogou vôlei pela seleção catarinense, se formou em turismo e hotelaria, com pós-graduação em marketing e em gestão empresarial. Foi modelo, foi Miss, mas foi no esporte, jogando vôlei, que tu descobriu o yoga, né? E hoje tu atua, né, como instrutora de yoga. Isso mesmo. E tem uma construção bem bacana nesse sentido. Então, assim, gurias, bem-vindas ao Mulher de Fases. Eu tô amando ter vocês aqui. É bem engraçado, assim, quando a gente pensa em como a gente quer que as coisas aconteçam e como elas realmente acontecem do melhor jeito possível, né? Porque quando nós pensamos em fazer o programa ao vivo e tudo mais, eu sempre pensei assim, tem que ser um programa muito legal de estreia, né, para esse ao vivo. E em determinado momento eu queria ter trazido vocês, porque eu conheci vocês num outro lugar, né? Eu estava num evento da Rádio União, quando eu conheci as gurias. E a Anne, eu dividi a mesa com ela, né? A gente estava assistindo ao evento, eu dividi a mesa com a Anne. E ouvindo vocês naquele painel e conversando com a Anne e conhecendo a história dela, eu pensei, nossa, eu preciso levar essas 3 potências para o Mulher de Fases. E acabou que as agendas não estavam fechando, né? Várias vezes a gente conversou e reorganizou. Acabou que o programa fez uma estreia muito legal na Loucura por Sapato, que já meio que virou uma tradição, Mulher de Fases fazer, né? Uma participação direto da feira, né? Um programa direto da feira. E aí trocamos a data e todas vocês podiam, tinham agenda livre, e a gente conseguiu fazer o programa de hoje acontecer, assim. Então eu acho que as coisas, elas vão conspirando, né? Eu brinquei antes com as gurias que o meu dia foi aquele dia que a vida não tá nem aí pro teu planejamento, né? Assim, que tu planeja 1000 coisas, que tu pensa, né, em tudo que vai acontecer e na hora de efetivar, tudo sai diferente, não que melhor ou pior, mas diferente do que a gente planejou, né? Mas no fim deu tudo certo e estamos aqui na estreia do Mulher de Fases, então na temporada do ao vivo e uma vez por semana. Eu quero começar falando com a Mana, com a Vivian. Tu viveu um relacionamento abusivo, assim, tu traz isso, né, na tua história, que foi algo que tu acabou suportando por muito tempo. Em que momento que tu percebeu que essa relação era uma relação tóxica? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Amei o tema Recomeços, o programa. Fico lisonjeada em estar com essas mulheres maravilhosas aqui, inclusive contigo, Lola. Muito obrigada. Tu sabe que é muito difícil, porque tu só consegue ver a ilha quando tu está fora dela, né? Então, quando tu vive um relacionamento abusivo, né, com opressão, enfim, não falando somente de uma situação de agressão física, mas a mental, a psicológica, é muito difícil reconhecer quando se está dentro dele, né? Eu fiz bariátrica e a bariátrica foi o divisor de águas na minha vida por questão de saúde, por causa da minha última gestação, e eu escutava muito do meu parceiro: quem é que vai te querer gorda desse jeito e com 2 filhas para criar? Já é um tipo de abuso psicológico. Então, eu custei a entender. E quando eu falei anteriormente, ali antes da gente entrar no ar, que a bariátrica foi o divisor de águas, porque eu já estava machucada e eu achava que qualquer coisa me servia. Porque só depois da bariátrica eu fui entender que eu não precisava passar por aquilo. Uhum. Que eu não tinha nada a ver com corpo, com estética, nada disso, né? O porquê. E é muito difícil quando convive muitos anos com aquilo, tu acaba acostumando, tu acha que tu precisa, que tu não consegue sair mais daquilo. E é quando, depois de 6 meses feito a bariátrica, que eu me separei, fiquei solteira, perdi meu emprego, desempregada, separada, com 2 filhas para criar, aí começa o recomeço. Aí começa o recomeço. Eu já trabalhava atendendo clientes, que a cabeleireira, ela não deixa de ser uma psicóloga, né? E falando com várias mulheres, trocando essa experiência, eu vi, nossa,
Eu preciso levar a minha história para outras mulheres. Comecei involuntariamente a fazer vídeos nas redes sociais falando sobre a minha vida, o que eu estava passando, e tá tudo bem. Antes tarde do que nunca. Sim. Eu tenho um tempo de libertação. As meninas têm outro e cada um tem o seu tempo. Sim, cada um tem o seu tempo, né? E foi isso, quando eu identifiquei e quando eu percebi que aquilo me machucava. Então, a bariátrica foi o divisor de águas, mas não foi ela. Assim, então, que as mulheres possam entender, não tem nada a ver com o corpo, não tem nada a ver com a estética, não tem nada a ver com a tua criação. Fala muito mais sobre o agressor, sobre o opressor, do que a ti mesma. Verdade. É isso. E, Cacá, deixa eu te... eu quero trazer um pouco a tua história, assim, também, porque tu viveu uma situação de recomeço a partir de um enfrentamento de uma doença, Isso. né? Isso mesmo. Que foi um momento da tua vida em que tu foi diagnosticada com câncer de mama, né? E eu estava dando uma olhada nos números, né, do câncer de mama, e segundo o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil vai somar mais de 60 mil casos, né, de câncer de mama em 2022. Né? Isso é um número gigantesco de mulheres, né? Gigantesco de mulheres que vão passar por esse processo. E como tu descobriu o câncer? Como é que tu chegou no diagnóstico, né? Porque muitas vezes as mulheres não fazem o autoexame. Sim. Como é que foi para ti essa descoberta? Então, Lola, no meu caso já veio de genética. A minha avó teve, a minha mãe teve. Então, claro, a gente já fica apreensivo, né, que vá ter também. Mas, na verdade, como eu desde criança fui atleta e continuei sendo atleta depois de adulta e instrutora de yoga, vivo geralmente no ambiente de paz, mais tranquilidade, minha alimentação é muito saudável, eu não bebo, eu não fumo, durmo cedo, acordo cedo. Eu achava que eu não ia pegar. Eu pensei, não, vai pular uma geração e eu vou ficar tranquila com meu filhinho lindo. Mas eu engravidei, querendo, né, engravidar, e na gravidez eu acredito que começou, mas eu não sabia. Aí eu tive o meu nenê e quando ele completou 1 aninho foi descoberto câncer. Eu estava amamentando e quando a gente amamenta, as pessoas, em geral, até às vezes os médicos, né, dizem, não, está amamentando, está protegida do câncer. E foi ali, como eu sou muito magrinha, né, o peito aumentou com leite, mas surgiu aquelas bolinhas quando empedra o leite, só que tinha uma que não saía, ficou ali cada vez maior. E eu meio que com medo, né? Aí eu disse pro meu marido e ele disse, não, vamos amanhã no médico e tal, vamos ver isso aí, né, por causa do quadro familiar. E realmente já era um câncer enorme. Em 1 semana eu fui operada, ele já tinha o tamanho de um limão. Nossa! O desenvolvimento foi muito rápido e a descoberta foi meio que sem querer, porque como eu amamentava, aqueles carocinhos de empedramento do leite saíam, eu achava, não, aquele ali é um pouquinho maior, com o tempo ele vai sair. Vai sair também. Mas aí quando eu via que não saía, começou a crescer mais, já estava ficando até um pouco para fora, só que não doía, não era uma coisa dolorida, por isso que demorou para mim querer investigar, né? E também por um momento tão lindo que eu estava vivendo, né? Sim. Da amamentação. Aí foi descoberto e 1 semana foi operado. Acabei tendo que fazer 2 cirurgias e fazendo a mastectomia radical bilateral, com esvaziamento do braço esquerdo. Quimioterapia, radioterapia, 2 anos em tratamento quase, né? Até a minha cura dessa primeira vez do câncer. Nossa! O tratamento ele mexe muito não só com a questão física, né? Ele mexe muito com a questão emocional também, né? Completamente. Tu fica muito fragilizado, né? Sim. Eu por ter tido uma vida de atleta, e eu, como tu até já tinha te contado, né? Eu fui modelo,
eu fui Miss. Então, claro que mexe ainda mais com o emocional, sabendo assim que tu sempre te alimenta bem, tá com o corpo, né, no peso adequado. É mulher. Mulher, não adianta, por menos ego que tenha, ela gosta de estar bonitinha para o seu marido, para suas amigas, para sua família, né? E saber que tu vai ser mutilada, que vai ficar de 6 a 8 meses careca, dores. Muitas vezes eu não conseguia caminhar, eu tinha que engatinhar pela casa. Desmaios. É muito difícil. O que eu dou uma dica, assim, que eu fiz, eu tapei todos os espelhos da casa, inclusive do banheiro, tapei todos. Eu me via, como eu não me via, eu me enxergava como eu era. Com a minha pele sadia, com o meu cabelo. Tanto é que eu gastava a mesma quantidade de shampoo e condicionador, mesmo não tendo cabelo, porque eu não passava sabonete na cabeça. Eu passava shampoo, passava condicionador, sem ter um fio de cabelo na cabeça. Eu não me enxergava. Era uma forma de proteção. É uma forma de proteção, porque quando mexe muito com o emocional, acaba mexendo com o mental. Então, te protege, te imagina curada, te imagina bem, te imagina linda, porque não é um cabelo que faz a diferença. Agora, a dor é uma coisa mais difícil de lidar. Não com a dor de estar careca ou estar com a pele cor de presunto, esquecido no refrigerador, meio marrom, meio roxo, mas a dor física. Das drogas, a quimioterapia, principalmente, muito mais que da cirurgia. Agressivo, é né? muito agressivo. Então, isso acaba te deixando frágil perante a família, sabe? Perante a marido, a filho, amigos. Então, tu tira... Mulher é um ser muito forte, porque a gente consegue, na hora, tirar a força. Eu nunca fui de me vitimizar. Então, eu tirava a força para poder, quando meu marido chegasse de noite, oi, como é que tu tá, né? Naquela preocupação, nossa, hoje eu estava ótima, foi tudo bem. Mesmo se eu tivesse caído no chão ou vomitado 5 vezes, eu dizia sempre para ele, eu tirava o peso dele, sabe? E tentava ser uma versão melhor de mim, que isso inconscientemente também me melhorava. E foi assim que eu fui lutando contra isso e acabei vencendo, né, essa primeira etapa. Essa primeira etapa. E Anne, a tua história de recomeço, assim, ela tem relação com a questão da tua carreira, assim, né? Que foi esse momento de virada de chave, assim, de tu perceber que tu precisava de algo a mais, né? De um outro propósito, algo que te levasse para um outro caminho. Tu estava ainda, né? Tu tá nesse processo, mas tu tá há 20 anos, né, na carreira de arquitetura, super consolidada, né, teu escritório e tal. E em determinado momento tu te imagina fazendo outra coisa, vivendo da arte, né, trabalhando como pintora clássica e tal. Como é que a arte chegou para ti, assim? Como é que esse momento de tu entender que tu tinha... Eu até brinquei antes, assim, a Anne mostrou algumas obras dela, depois a gente vai tentar mostrar aqui para vocês que ela trouxe algumas telas. Eu brinquei com ela, eu disse, um singelo talento. É incrível o trabalho dela, né? Eu brinquei assim, como é que tu descobriu esse singelo talento, né, para pintura? Como é que a pintura chegou para ti, assim? Como é que tu percebeu isso? Então, foi uma coisa meio maluca, né? Porque fazem 2 anos, mais ou menos, eu sempre fui apaixonada por arquitetura. Era uma coisa que estava na veia, né? Aí faz uns 2 anos que eu vinha me questionando algumas coisas que aconteciam, algumas dinâmicas, aquela rotina do dia a dia. É uma carreira bem exigente, assim, né? É uma carreira bem exigente, tu tem que estar sempre com pressa, sempre numa roda viva, num automático, e tu faz todo dia a mesma coisa, diferente, porém a mesma coisa, tem várias exigências. E aí, desses últimos 2 anos,
eu tive mais oportunidade para ficar mais perto da minha filha e do meu filho, obviamente. A minha filha tem 8, meu filho tem 3. E eu comecei a perceber algumas dinâmicas da minha filha que eu não estava entendendo muito bem, que mais ou menos eu tinha esquecido de como era. Que era uma coisa meio maluca. Da nossa casa até a escola é uma ladeira. E às vezes ela dava uns piques, ia correndo até lá embaixo e ela tinha um astral assim de liberdade, sabe? Então ela corria e era liberdade. E o meu correr o dia inteiro era aprisionamento. Então eu comecei a perceber que mesmo atrasada para a escola, atrasada para o Kumon, atrasada para não sei o quê, ela tinha que parar e contemplar uma florzinha, contemplar uma trilha de formiguinhas. Ela não deixava isso passar, mesmo atrasada. E a gente, adulta, não tem tempo para isso, tá sempre atrasado, tem sempre com pressa. E aí eu comecei a observar isso e eu comecei a tentar, nesses momentos lúdicos, a entender quem eu era. Porque a gente sempre diz, nossa filha é muito parecida com a gente, né? E aí eu olhava para ela, onde eu tô nisso? Porque eu tô muito distante disso. E aí eu comecei a me lembrar de como era. E aí era uma pergunta que foi uma pergunta que eu comecei a me fazer. O que brilhava o meu olhar? O que me fazia dar uma gargalhada honesta que vinha lá do fundo do coração? E eu comecei a perceber que eu tinha engavetado alguns sonhos que me faziam ter esse brilho no olhar. E aí foi quando eu comecei a repensar e analisar um pouquinho a minha vida, né? Sim. Eu acho que isso é um questionamento que muitas de nós, né, já fez, né, em algum momento da nossa vida, assim, né, para onde a gente tá indo, né, da forma como a gente vai. E eu acho que a questão de olhar para isso e parar o processo para poder se revisitar é um passo bem importante, assim, para resgatar isso, né, que às vezes a gente vai perdendo, né, ao longo de todas essas exigências, essas cobranças, até de nós mesmos, mas também da sociedade, do outro, né, de tudo que tu precisa fazer. Eu diria que é um passo bem corajoso, sabe? Porque eu percebi que eu não queria adoecer para tomar uma decisão, ou que acontecesse alguma tragédia. Então eu precisei tomar essa decisão muito corajosa. Até hoje eu me pergunto, nossa, é sério que eu não faço mais arquitetura? Sim. Né? Então é muito louco isso. É um processo bem complexo, mas muito importante. Muito importante, muito importante. Nossa, é corajoso e é um divisor de águas mesmo, né? Porque hoje tu entende cada vez mais que tu tá muito mais perto de onde tu quer chegar do que tu estava quando tu estava nesse outro lugar, no né? mínimo do que me faz dar aquela risada gostosa. Exatamente. Do que me faz brilhar o olhar. Não que a arquitetura não fizesse, mas eu procurei sair daquela rodinha do hamster, né? Sim. Daquele negócio assim, sempre a mesma coisa. E falar em rodinha do hamster, Vivi, é verdade que tu pesou 150 quilos? É verdade. É muito verdade. E eu falo isso eu lembro disso porque eu tive que fazer um trabalho muito forte de autoconhecimento, né? E foi há muito pouco tempo, e eu falo com toda certeza para vocês que há muito pouco tempo eu fui entender que o ser, né? Ele é mais importante do que o ter. Eu fiz alguns questionamentos, mas como é que vai ser? Eu me separei, daí teve um período da minha vida que eu fiquei sem luz, fiquei sem água, uma amiga me abrigou na casa dela, eu lembro, e nós ficamos ali, e eu comecei a falar, não, mas eu vou entregar tudo que eu tenho de bom, porque tem outras mulheres que estão vivendo isso e não sabem, mas eu não vou voltar atrás. Eu não vou voltar atrás. Quando eu fiz a bariátrica, que eu fui com 150 quilos, e eu lembro que a minha primeira gestação com 19 anos, eu não tinha escolha, né? Não tinha convênio, não tinha nada. Fiz o parto normal. Até eu não sei por que eles chamam de parto normal. Porque se aquilo lá é o parto normal, a normal deve ser o Jason, que abre com uma faca. Até hoje eu tenho esse questionamento. Enfim. E eu não tinha muita escolha. E depois, na segunda gestação,
que eu tinha um convênio, trabalhava numa multinacional, aquela coisa toda. E quando eu fui para ganhar, era para ser um momento lindo, o pai já pronto para assistir o parto, aquela coisa toda. E o anestesista, o meu obstetra, demorou um pouquinho, se atrasou. E o anestesista foi só para fazer aquilo. E eu lembro nitidamente que ele disse assim, meu Deus, para que essa mulher ser tão gorda? Porque ele tentou uma, não conseguiu, porque eu estava muito obesa. Tentou a hack, né, que é aquela Tentou uma, tentou duas, e eu lembro que eu escutei aquilo, eu me senti muito humilhada. Ali eu tomei a decisão de que eu queria ter saúde, qualidade de vida para criar a minha filha. Porque ela recém estava nascendo, aí fiz anestesia geral, foi um transtorno. E eu não sabia que aquilo ia mudar tanto a minha vida. Eu lembro que, falando dos 150 quilos, vou contar um segredinho para vocês, tá? Gente, daí quando tinha aquelas crises de separação, aquela coisa toda... Sabe que eu era bem namoradeira, eu namorava bastante, e eu pegava mais gente gorda, tá? Por isso, então assim, ó, parem com essa palhaçada de achar que é corpo. Não é. Gente, tinha um leque de opções. E uma coisa louca, hoje eu sou um pouquinho mais seletiva, é óbvio, não que não tenha, né? Mas é uma coisa que não tem, assim, meu Deus, que estrutura. Então não tem nada a ver com corpo. Não, eu também acho que não. E eu acho mesmo, assim, que a beleza da gente, ela se reflete a partir do teu momento, sabe? De como tu tá se sentindo diante das tuas escolhas, diante da vida que tu leva, diante de tu aceitar determinadas coisas como elas são mesmo, assim, de tu acolher, né, as tuas verdades, né, e entender que nem tudo é perfeito e que... Porque eu acho que essa pressão pelo corpo é uma coisa muito... Ela é muito nociva, né? E, ao mesmo tempo, ela é ridícula, porque todos nós somos diferentes, né? Não existe por que tu encaixotar as pessoas, né, dentro de um mesmo lugarzinho, se o legal é a diferença. É a diferença. Se o legal, se o que faz o crescimento acontecer, essas trocas, é o diferente, né? A gente vai se encaminhar para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, o papo tá maravilhoso, te espero daqui a pouquinho. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. A vida é um presente. A cada momento que passa, algo novo para celebrar. E celebrar também é compartilhar. Abraços, momentos, afeto. Seja para presentear, embelezar ou transformar. A Rosinha Decorações quer estar ao seu lado, em cada momento, em todas as etapas de sua vida. Rosinha Decorações, desde 1979, a floricultura mais tradicional de Novo Hamburgo. Volta com Mulher de Fase. Se você está chegando agora, hoje a gente está falando sobre recomeços, um assunto que está rendendo muito por aqui. A gente terminou o primeiro bloco falando com a Vivian, com a Mana, sobre a mudança que fazer a bariátrica fez na vida dela, né? Que não foi só uma questão estética, mas que virou uma chave potente aí para ela se transformar na mulher que ela é hoje. Nossa, eu acho que hoje a gente está realmente com 3 histórias, a gente estava falando antes sobre isso, né? Com 3 histórias de recomeço muito fortes, assim, a partir de motivações diferentes, né? Mas que levaram vocês para lugares novos, melhores, né? Eu acho que a gente precisa olhar para isso de um jeito muito positivo, assim, quando esses chamados acontecem, né, na nossa vida.
Cacá, falando em chamados, assim, como é que era a Cacá antes dessa tua trajetória, né, com o câncer? E, na verdade, tu teve o câncer de mama em um determinado momento da tua vida e depois tu teve uma recidiva, né, em um outro órgão, né? Então, na verdade, justamente por causa da genética, né? Porque pela vida que eu levo, e até os médicos, quando viram meus exames, pensaram, mas olha, vendo teus exames, não dá para dizer que é uma pessoa que está tão doente, que precisa de uma cirurgia tão rápida, né? Por uma coisa tão grave. Então, realmente foi bem genético. E o que me salvou mesmo foi a minha estrutura física, mental e emocional para lidar com tanta coisa em uma semana. Porque também, uma semana eu já estava sendo operada. A cirurgia levou 10 horas. Foi no ovário? Sim, sim. Nos ovários? Sim, sim, foi nos ovários. Nos ovários. Só que já tinha metástase em outros órgãos, né? Então, eu tirei 4 órgãos e ainda focos em mais outros vários. Quer dizer, retiraram todos os meus órgãos, botaram de volta os que davam para botar e os órgãos femininos, na verdade, eu retirei todos. Eles achavam até que a cirurgia foi enorme, né? Usaram até expansor cardíaco. Então, o corte veio do peito até o final, toda a linha foi cortada. Eles achavam que eu ia ter dificuldade até para caminhar, porque mexeu em musculatura, mexeu em vários órgãos. Alguns foram todo limpos, então isso deixa mais delicado, né, a situação dos órgãos. Fiz 18, como a cirurgia, na verdade, ia ser muito mais longa, mas eu entrei em hipotermia, então eles tiveram que fechar as pressas depois de 10 horas de cirurgia. Nossa, parece que eu estou assistindo um episódio de Grey's Anatomy, contigo relatando isso. Então, aí acabou que ficou 10%. Eles tiraram 90% dos cânceres e ainda ficou 10%. Então, logo que eu saí da UTI e pude sair do hospital, eu já comecei a quimioterapia. Que normalmente as mulheres fazem uma por mês ou a cada 15 dias. Eu tinha que fazer 18 sessões, uma por semana. Nossa! É bem complicado. Na segunda eu já estava careca, desmaiando 2, 3 vezes por dia, porque por ser muito seguido, né? Mas é o que eu digo. A gente tira força. Pois é, eu ia te dizer como é que dentro desse quadro, né, todo assim, onde tu buscava essa força, essa positividade, essa garra de tipo, não, eu vou enfrentar, eu vou vencer, eu vou conseguir. De onde tu tirava isso? Assim. Eu acho que de ser atleta. Vocês jogaram uma contra a outra, que eu sei que vocês estavam falando. Não, na verdade, eu penso muito, eu sou muito família, eu sou bem caseira, sabe? A minha vida é muito família. Então, meu filho tem 16 anos, eu acho que ele precisa muito de mim, né? Lucas está me vendo, sabe? E a gente pensa muito nas pessoas que a gente ama. E não quer deixar, né? Não fez toda uma história, né? Não dá para se entregar. Então, como eu também tenho facilidade por ser instrutor de yoga, por meditar, eu coloquei na minha cabeça que eu ia entrar na cirurgia, ia ser curada, que o tratamento ia bem. Todo dia depois do almoço eu deitava, até por causa dos enjoos e dores, né? Eu deitava para dormir e ia meditar. Até eu indico isso para muitas pessoas que têm câncer, para um pouco, menos vítima, porque não é só a pessoa que tem câncer que é a vítima. Todos ao redor que te amam estão sofrendo e, às vezes, o dobro, porque tu sabe quanto tu aguenta, mas os outros não. Então, chega de vitimismo, vai, faz a tua parte. Não pode comer isso, pode isso, faz o que mandam. Sabe? Se tem uma ordem no negócio, faz. E trabalha o teu emocional, trabalha o teu mental. Então, depois do almoço, eu deitava
e pensava, eu fechava meus olhos, eu imaginava minhas células se recompondo, tudo fluindo, sabe? Eu consertada, eu bem, saudável, que aquilo era momentâneo, que logo estava acabando, que eu estava saudável e pronta para continuar. E foi assim diariamente. No início, parece que tu está mentindo para ti mesmo, pensando, meu, tu está toda ferrada, com uma cicatriz enorme, mal caminha e está louca. Mas não, eu botava na cabeça todo dia isso. E quando eu me olhava no espelho, porque a segunda vez que eu tive câncer foi 15 anos depois da primeira. Então, eu estava muito mais madura, me amando muito mais. Quando eu fiquei careca, era verão. Eu pensei, eu não vou usar peruca. E eu tenho até fotos no Face, no meu Face pessoal, que é a única rede social pessoal que eu tenho, tem fotos minha lá careca, que eu botei, olha aqui, ó, o câncer eu tive câncer, mas o câncer nunca me teve. Eu estou aqui mostrando que dá para lutar. Eu não vou botar peruca, tá calor, dói, incomoda. Sim. Eu colocava aqueles turbantezinhos que até há 2 anos atrás, quando eu tive, estava muito na moda. Eu botava aquilo ali ainda só para sair de casa. Em casa eu estava ali refrescando a minha careca, sabe? Quando tu começa a te amar, tu vê que esses detalhes são muito pequenos. Sabe? Eu não tapei mais espelho nenhum, como da primeira vez. Eu me olhava. Sou a filha do Kojak, mas tá bonito, tá bonito. Logo vai voltar o meu cabelinho. Sim. Se eu não sou a filha, eu sou a mulher do Kojak. Mas, então, tu levando de bem, tendo as pessoas amorosas perto de ti, sabendo que isso é uma fase e que tu tem condições de vencer, tu segue o barco. Sim. E para ti, Anne, assim, quando tu decidiu, assim, né, quando tu entendeu que a arquitetura não era mais o que estava te realizando, né, como pessoa, que tu não estava mais feliz nessa rotina, né, com tudo que tu fazia, e decidiu que tu ia pintar, que tu ia, né, viver de uma outra maneira. Tu sofreu muita resistência, assim, as pessoas te achavam, a Anne é maluca, como assim, né, sair disso para recomeçar numa área completamente nova, né, Sim. E fora do que ela faz. Eu demorei bastante, né, que nem eu disse, uns 2 anos aí num processo de redescoberta, né, e tentando entender o que eu estava sentindo. Eu lembro que quando eu comecei o escritório, cada coisinha que tinha lá, eu tinha um amor tão forte por aquilo que, meu Deus, se eu perder aquele objeto tal. Um apego. Um apego muito louco, assim. E aí, nos últimos tempos, eu pensava no escritório e eu imaginava assim, se eu sair de lá, nada me pertence. Eu tinha uma sensação muito tranquila, assim, de um novo momento da minha vida, só que eu não estava entendendo muito bem o que era, né? Uhum. E então eu demorei bastante para decidir. E aí um dia eu li uma frase: depois que tu decidir, não volta atrás. E aí eu tomei a decisão e não voltei atrás. E aí eu fui num processo assim, eu não contei para todo mundo que eu parei. Eu fui terminando. Os ciclos foram acabando, tanto que tem muita coisa que eu ainda estou envolvida. Uhum. Eu tenho uma sócia, que ela não é mais minha sócia, mas eu vou ser sócia dela para sempre. Uhum. Que a gente ainda tem projetos juntas. Uhum. Então, foi um processo assim lento. Que tu foi meio que preparando as pessoas também, te preparando e preparando as pessoas. Eu escutei muito, Lola, assim, ó, sério, mas tu é tão boa. E eu fiquei pensando assim, nossa, que legal, gostei. Sim. Precisei parar para entender que eu era boa. Né? Sim. Então foi legal até, sabe, eu escutar algumas coisas, assim. Foi bom pro ego, porque tu acaba perdendo um pouco, né, aquilo que tu falou, né, a gente acha que não é nada, né, e na verdade tu tem uma força interior, assim, que tu não acredita, né. Eu acho que a gente precisa, muitas vezes, se redescobrir, né. Essa palavra está muito na moda, né, se redescobrir. Mas o processo não foi assim, de uma hora para outra, sabe? Sim, eu acho que acontece lentamente mesmo, assim. Nessas pequenas... São pequenos sinais, eu acho, que a gente vai recebendo, assim, no
no nosso dia a dia, assim, que vão nos colocando, né, para olhar. Tipo, a gente está olhando aqui, mas daqui a pouco não, agora tu olha para lá. Mas a nossa cabeça volta para cá, né? Mas não, eu quero que tu olhe para lá. Então, algumas coisas às vezes tem que nos puxar mesmo, né? Para a gente realmente entender que a gente precisa fazer uma mudança. E o que aconteceu muito foi que a gente, com essa coisa da tecnologia e no dia a dia, se tu não está ocupado é porque tu não está tendo sucesso. Tu tem que estar sempre, ocupado. Se tu terminou as tuas tarefas, tu já vai para as de amanhã porque tu está ocupada, né? Tu tem que estar ocupada para ter sucesso. E que é uma grande mentira, né? Sim, verdade. É uma coisa... E Mana, as tuas clientes, assim... Não é sobre cabelo que a gente está falando, né? Quando elas vão lá, né, falar contigo. É sobre o quê? Tu sabe que quando começava os atendimentos, eu sabia... Tá, tudo bem, eu sou muito boa no que eu faço, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que receber, que tu faça o teu trabalho que tu gosta, mas que tu entregue o teu melhor, né? Com maestria, e eu gostava dessa entrega. Só que eu entregava muito mais. Eu entregava a palavra amiga, ela conversava, além de eu entregar, se olhar no espelho, meu Deus, eu tô linda, porque eu sou especializada, eu trabalho somente com mega hair. Troco de cabelo como eu troco de roupa, é uma coisa assim que é muito minha. Essa semana, vocês viram, né? Naquela outra, eu já não tava com esse cabelo, uma coisa muito minha. E essa troca com as clientes era isso, era aquela conversa, ela se olhava no espelho, mas ela saía muito mais do que com o cabelo renovado. Ela saía com... Nossa, tu me trouxe a palavra que eu precisava escutar. Era isso. Quando eu trabalhei a questão do corpo, daí fiz a bariátrica, me separei, né? Fiquei louca. Vou falar, tá, gurias? Porque isso aí... Mas eu acho ótimo. Normalmente as pessoas não falam. Eu falei pra vocês têm carta branca pra falar o que vocês quiserem. 16 anos casada, quando eu me separei, fui pro mundo. Louca. Vamos, gurias, vem que é comigo. E tudo certo, vou pegar geral. E não foi assim. Daí eu vi que o mundo tava um pouquinho perdido. Tive bastante dificuldade, eles já não convidavam a gente pra tomar um suco. Tá? Era uma coisa assim, meu Deus, mas o que houve? O que acabou? Quanto tempo que eu dormi? Que eles não convidam mais a gente para tomar um suco. Ou então eu conversava ali com o rapaz, meia dúzia de conversa. Tá, mas olha só, eu até quero sair contigo, mas eu tô quebrado. Eu lembro, gente, que eu fiz um vídeo, que foi onde começou o pessoal a me conhecer nas redes sociais, que eu fiz um vídeo falando que o cara, primeira coisa, eu trocava medo, mas eu tô quebrado, eu não posso sair contigo. Peraí, gente. E eu lembro que eu cantei, então não me conte os seus problemas, hoje eu quero paz, eu quero amor. Eu só queria sair, eu não queria saber se ele estava ferrado financeiramente. E eu fiz um vídeo falando sobre isso, gurias, não aceitem isso. Tá quebrado, mas se o cara tem intenção de te ver, ele te convida para dividir um cachorro-quente, o Kurtz. Não, senhora, eu quero te ver. Eu quero te ver, eu te levo no cachorro do bigode. Eu te levo no cachorro do bigode. R$8 uma promoção com uma coca junto. Gente, o cara quer ver. E eu fiz um vídeo, ele deu 100 mil visualizações naquele vídeo. Naquele vídeo deu 100 mil visualizações, eu entendi. Então eu tô falando a linguagem certa. Fui lá, voltei, me reencontrei e falei, gurias, não aceitem menos do que vocês merecem. E deu certo. Não, deu super certo, né? Tanto é que tu tá aí, né? Bombando nas redes sociais e carregando uma legião de mulheres, né? Que estão levando o teu jeito de pensar, assim, essa forma cheia de atitude, assim, com relação ao que tu quer pra ti, né? E era o que a gente tava falando antes, né? Antes de tu fazer a bariátrica, né? Tu tava num relacionamento super tóxico e tal. Só que talvez tu não se sentisse merecedora de ter algo melhor, porque tu também não tava no teu melhor, né? Foi muito difícil eu entender que eu tive parcela nisso, tá? Mas como assim tu tá falando se o cara foi o abusador? Não, mas eu tive parcela. Porque numa separação é 50-50. Teve um dia que eu parei, pensei, e um dia eu pedi desculpa pra ele. Desculpa, porque das vezes que tu me machucou, eu não dei um basta naquele momento. Eu tive parcela. Quando eu aceitei 1, 2, 3. Então, o autoconhecimento te faz entender que aquele lugar não era o meu. Eu fiquei ali por um período onde eu não tive a atitude de dizer, chega, eu não preciso disso. Ele fica numa Isso. Fica cômodo. Cômodo, né? Fica cômodo e a gente se acostuma. Até com ruim é fácil de se acostumar. Sim, com certeza. E daí quando a gente começa, como eu sempre falo até para minhas alunas, quando a gente começa a se amar, todo o universo conspira a teu favor.
todo mundo começa a te dar valor. Enquanto tu tá fraca, mesmo que tu tenha uma atitude até construtiva, ajude alguma pessoa, aquela pessoa não vai te dar valor. Ah, ela ajudou, beleza. Mas não que tem que agradecer, mas tu vê a postura dela diante de ti não é satisfatória, digamos assim. Agora, quando tu te ama e tu tem uma conversa franca com alguém ou faz alguma coisa, Tu não aceita mesmo. tu não aceita menos. Ai, Porque gurias. tu tá bem. Eu recebi aqui uma deixa aqui, né? Agora é ao Que já vivo. tá quase. Eu esqueço, Ah, né? Estamos ao não vivo, acredito. É gente, mesmo, é que mesmo. ricas. Mas, enfim, o programa tá terminando. Não, sério, vocês vão ter que vir aqui semana que vem? Vamos fazer Olha. mais um. Então, porque a gente tem muito assunto ainda. Então, eu quero que vocês façam a despedida de vocês aí, rapidamente, objetivamente, como quem tá me xingando. Já tá? Rapidinho. Tá me xingando ali, vocês não estão vendo, tá? Mas tem uma pessoa aqui fazendo sinais para mim. Aham. E não esqueçam, por favor, de dar os arrobas de vocês para as pessoas acharem vocês nas redes sociais. Então. A gente consegue mostrar os quadros da Anne aqui? Que baita recomeço. Olha aí. Pá. Sensacional. Sensacional.